Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Eu quero saudar você com a graça e a paz do nosso Deus. Que nesta tarde você possa ter um encontro real com o Senhor, esse Senhor a qual ressuscitou ao terceiro dia, que Ele possa encher o seu coração de paz, de alegria e de esperança. Hoje no nosso calendário litúrgico, nós celebramos a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. O nosso Jesus não permaneceu preso na cruz, mas a palavra diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, convido você nesta tarde a celebrar com alegria, cheio de júbilo no seu coração, a celebrar e adorar ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem diante do Senhor. E neste momento inicial do nosso culto, eu quero convidar você a fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 20, versos 11 a 18. Diz assim: E Maria estava chorando junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe: Mulher, por que choras? Ela lhe disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, diz-me onde pusera, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes: Eu subo para o meu Pai e o vosso Pai. Meu Deus é o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Eu convido você, então, neste momento, esse mesmo Jesus que ressuscitou, que ele possa falar com você através dos cânticos a ser ministrados, da palavra a ser ministrada, que ele possa falar de uma forma especial ao seu coração nesta tarde. Então, curve a sua cabeça, vamos orar agradecendo ao Senhor, agradecer ao Senhor pela dádiva que nos deu, que foi a vida que nos foi dada através de Cristo Jesus. Agradecer ao Senhor porque nós somos livres para adorar e exaltar o nome do nosso Senhor. Já não tem mais sacerdote, já não tem mais oferta, já não tem mais expiação. A palavra fala que quando Jesus ressuscitou, o véu que estava no templo foi rasgado. Isso quer dizer que eu e você podemos nos achegar diante do trono da graça do nosso Deus. E Ele quer ouvir a nossa oração de entrega, de gratidão a Ele nesta tarde. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar e bendizer o Teu santo nome. Pai, agradecemos pelas Tuas promessas que são insondáveis. Agradecemos porque o Senhor cumpre todas as Suas promessas. Pai, obrigado pela vida de Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor enviou o seu melhor por cada um de nós e nesta tarde nós queremos oferecer o nosso culto ao Senhor, que Ele possa subir como um aroma suave diante do Senhor. Pai, que chegue ao trono da graça. Pai, que o Senhor receba a nossa oferta de adoração. Queremos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com tudo que nós temos e somos diante do Senhor. Pai, muito obrigado pela ressurreição de Cristo Jesus. Muito obrigado pela vida, muito obrigado pela graça. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, adoramos ao Senhor em espírito e em verdade nesta tarde. Em nome de Jesus, amém, amém. Que você possa adorar ao Senhor com tudo que você tem. Seja entregue nesta tarde a sua oferta de adoração a Ele. Em nome de Jesus, amém, amém.
grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, 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 não há o que temer. Oh, oh, oh. És invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Essa música fala de confissão, de entrega, que esse seja o momento onde a gente confesse os nossos erros, os nossos pecados ao Senhor, e que a gente lembre sempre que não há outro Deus além dele, e que nós precisamos honrar esse Deus, que nós possamos nos arrepender de todas as vezes que desonramos a Deus, seja através de palavras, de atitudes ou de pensamentos. Não há Deus como nosso Deus, e nós devemos reconhecer isso e ser grato a Ele, que possamos nos arrepender dos nossos erros e confessar ao Senhor tudo aquilo que temos feito de errado, para que possamos encontrar graça e perdão diante do Senhor. Eu preciso confessar os meus pecados. Não quero mais me esconder dos teus olhos. Restaurar, me arrepender e buscar o teu perdão. Mudar agora
agradecer a Deus pelo sustento que Ele tem nos dado, por Ele ter abençoado nossas casas e por não ter faltado nada em nossas mesas. Por isso eu te convido a fazer uma oração neste momento. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado, Senhor. Muito obrigado pelo sustento, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E neste momento, ó Pai, gostaríamos de te agradecer, devolvendo a Ti, ó Pai, parte daquilo que Tu tem nos dado, ó Pai, fruto do nosso trabalho. Te pedimos que Tu continues abençoando as casas das famílias da nossa igreja, ó Pai, e também aquelas famílias que ainda não Te conhecem, ó Pai, que possamos ser um instrumento Teu nas Tuas mãos, em especial neste momento tão difícil, ó Pai. Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queremos também agradecer em especial, neste momento, todos os irmãos que têm mantido o seu compromisso com a nossa igreja, têm nos procurado para fazer as transferências, os seus dízimos, as suas ofertas. Um motivo de gratidão a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. E se você gostaria de abençoar a nossa igreja, gostaria de contribuir, você pode ver agora os dados da nossa conta bancária. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco através do e-mail ou mesmo com as nossas pastoras. E fica aqui o nosso convite para continuar cultuando a Deus neste momento e agradecer a Ele através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Deus te abençoe. Vou contar uma história de amor real, de um pai que seu próprio filho deu. A estrela anunciou que viria o rei. Em Belém nasceu o Pai, o Filho Deus. Vou contar uma história de amor real. Andando aqui, seu reino anunciou. Milagres fez, libertando os corações, mas rejeitado foi, não puderam ver que o próprio Deus humano veio ser. Vou contar uma história de amor real. Humilhado foi na rude cruz, como sofreu meu Jesus. Sim, morreu, mas ressurgiu pra nos salvar, pra nos salvar. Santo és, digno de rei.
irmão, minha irmã, a paz do Senhor, que Deus seja contigo aí na sua casa, que o Senhor te abençoe e te guarde. Hoje é domingo de Páscoa, né? Estamos à tarde, já amanhecemos, já podemos desfrutar de uma parte do dia. E agora queremos refletir com você num texto novamente da Palavra do Senhor sobre a temática de a Páscoa de Jesus e o isolamento social. O que a Páscoa de Jesus nos traz para este tempo de isolamento social? Nós já falamos nos vídeos anteriores, se você puder, visite lá na nossa página, o nosso link no YouTube, mas nós falamos sobre Jesus tirar a Páscoa do âmbito coletivo e levar para a preparação na casa e tirar dela de um ambiente familiar para um ambiente mais amplo com seus discípulos. Também falamos da expiação da culpa na sexta-feira, que Jesus se coloca como o sacrifício único e suficiente por nós. E hoje, encerrando nosso domingo de Páscoa, nós queremos mais uma vez trazer mais um elemento que Jesus aponta na Páscoa a partir da morte e da ressurreição dele. E aí nós vamos meditar num texto que já é após a ressurreição de Jesus, que é um texto onde ele aparece aos seus discípulos, que é no caminho para Emaús, e ele se revela. Então, o texto base para nós é Lucas, capítulo 24, de 13 até o 31. 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 discípulos para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes das coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém a eles não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que ele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu.
Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Eu quero que você possa entender que, mais uma vez, que Jesus muda o aspecto desse rito religioso chamado Páscoa. A Páscoa está originária lá no Antigo Testamento, na saída de Jesus, na saída do povo de Israel do Egito, para a Terra Prometida. Esse rito veio caminhando durante a existência, a história do povo de Israel. Chega o período em que constrói-se o templo, e então esse rito fica associado ao templo e às festividades religiosas e ao sacrifício do cordeiro e todas essas coisas. Quando Jesus se oferece, morre, é sepultado. Pela manhã as mulheres vão até o sepulcro, chegam lá, encontram a pedra removida, recebem a mensagem de que a Maria, especialmente lá, é narrado que ela ouve dizer para ela: não temas, porque procuras aqui aquele que vive. Então hoje nós celebramos a vida, nós celebramos aquele que vive. E eu quero convidar você a entender que Jesus vive, e ele, mais uma vez, fechando a nossa série que começou na quinta-feira, ele volta a se manifestar dentro da casa. Vamos falar um pouquinho do contexto dos discípulos? Bom, os discípulos, Jesus estava morto já há algum tempo, há 3 dias. Corria-se o boato, porque para eles era um boato, que as mulheres o haviam visto, ressurreto, que o sepulcro estava vazio. Ainda não sabiam muito bem o que havia acontecido, mas eles agora, então, percebem que precisam sair um pouco de Jerusalém. E então alguns dos seus discípulos, como diz o texto de Lucas 24, 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava um pouco de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro sobre as coisas que tinham acontecido, e aconteceu que enquanto caminhavam, o próprio Jesus se aproximou e foi com eles. Bom, vamos lá. Jesus, nós já falamos anteriormente, ele esteve nas casas, ele se revelou. E aí eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, esse tempo de isolamento social é um momento para nós cristãos resgatarmos a ferramenta que Jesus mais usou para falar do teu reino e da tua palavra. Jesus focou mostrar seus atributos, mostrar o reino de Deus nas casas. Já falamos, Jesus visitou 11 casas voluntariamente, e nestas casas ele deu a conhecer os seus planos, ele deu a conhecer os seus milagres, os seus ensinamentos. Ele fez conversão, ele fez ressurreição. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós hoje podemos e devemos assumir as nossas casas como a ferramenta para o evangelho crescer, fortalecer e se preparar para enfrentar o mundo que vivemos. O cristianismo por muito tempo se reuniu em casas. O cristianismo por muito tempo se reuniu em grupos nas casas, onde juntavam aqueles que eram conhecidos como os do caminho, como os que conheciam a Jesus, como os que comiam o pão e o sangue de um crucificado que ressurgiu. Pois bem, agora nós não vamos mais poder achar que estar na casa é empecilho. Preste atenção, você não está preso. Deus te levou de volta para casa, para que dentro da sua casa você testemunhe, você fundamente a sua fé, para estar pronto, como diz o apóstolo Pedro, está pronto para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Lá na carta de Pedro, 3,15, 1 Pedro. Então você pode agora parar para buscar ao Senhor na sua casa. Esta Páscoa é tempo de você, cristão, fortalecer a tua fé. Diz o texto que os discípulos iam com eles. Quanto tempo Jesus caminha com você?
Você já se converteu? Você já rendeu sua vida a Jesus? Já aceitou Ele como seu sacrifício? Pois bem, Ele tem caminhado com você. Ele tem estado com você no seu trabalho. Ele tem estado com você em todo lugar. Ele ia com você desde o início da sua existência. E mais o texto diz que os olhos dos discípulos, olha o verso 16, estavam encobertos para que eles não o conhecessem. Meu irmão, minha irmã, os discípulos estavam tão envolvidos com o medo, com o temor, com a dificuldade de proclamar Jesus no meio daquela crucificação e da perseguição que se instalava, que eles ficaram impedidos. Preste atenção, os olhos deles não estavam fechados. Os olhos deles estavam impedidos de ver. O que nos impede de ver algo? Porque nós estamos focados em outra coisa. Então, possivelmente, os seus olhos estiveram focados em outras coisas. Você não percebeu coisas que o Senhor fez com você, tenho certeza. Você sequer percebeu que o Senhor te preparou para esse tempo de isolamento? Você já percebeu isso? Você percebeu que o Senhor cuidou de você e tem cuidado do povo do brasileiro, do seu povo, do povo que busca Ele? Mas nossos olhos ficam impedidos, porque nós estamos preocupados com o que há vez de comer, como diz Mateus, com o que há vez de vestir, com o trabalho que fazemos, com as dificuldades dos nossos relacionamentos, com os conflitos que vivemos neste mundo. Ora, este mundo é um mundo de lutas, meu irmão, minha irmã. Enquanto aqui estivermos, nós vamos ter que enfrentar essas lutas. Portanto, eu quero te convidar a usar esse tempo na sua casa, #Páscoa em Casa, para abrir os seus olhos, para ver os impedimentos que estão nos seus olhos de ver o Senhor e retirá-los. E aí diz o texto que eles começaram a falar. E esse discípulo começou a ouvir todas as coisas que o incomodavam. Eis aqui uma forma de tirar um impedimento, né? Falar sobre as coisas que estão nos angustiando ou que estão nos prendendo a atenção e nos tirando da maior importância que há, que é Deus nas nossas vidas. É claro que nem todos fazem isso conversando, mas você precisa tirar o impedimento. Tirar aquilo que está tomando a sua energia, seja o medo, seja a solidão, seja a preocupação, seja até a dificuldade de adaptar a essa rotina. Tire agora, em nome de Jesus, tire o impedimento de ver o Senhor na sua casa, na sua vida e neste momento. Diz o texto então que eles discorriam. E aí ele falava assim, verso 21, mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia que essas coisas aconteceram. Sim, também algumas mulheres foram aos sepulcros e não acharam o corpo, e vieram dizendo que havia tido visão, e diziam eles estar vivos. Olha, meu irmão, minha irmã, eu quero falar algo muito especial para a sua vida. Nosso Deus é um Deus grande, é um Deus de cura, é um Deus de força, é um Deus de milagres, é um Deus de revelação. Isso não é algo só para alguns, isso não é algo de um fenômeno religioso, isso é algo próprio do nosso Deus. Os discípulos, além das preocupações, os discípulos estavam presos às suas expectativas. Olha o que eles dizem, esperávamos que ele remiria Israel. E eles estavam tão esperançosos que Jesus seria o rei, o governante, o que tomaria aquela cidade, que eles sequer pararam para pensar que o que aquelas mulheres diziam fazia sentido. Ora, é muito mais fácil achar que aquelas mulheres, já era comum que mulheres não tinham grande conhecimento, era muito mais fácil. Para pensar aí, meu irmão, minha irmã. É muito mais fácil acreditarmos em coisas que são comuns ao nosso tempo, em coisas que as pessoas dizem,
ou em coisas que são comprovadas por aquilo que nos dá conforto, a nossa razão, a nossa consciência. Mas Deus agiu aqui e a ressurreição, e eu quero convidar a você nesse tempo, a ressurreição mostra que nosso Deus é um Deus que age fora das estruturas e das lógicas deste mundo, é um Deus que age também sobrenaturalmente, porque Ele é um Deus que está acima deste mundo natural. Esta Páscoa é Páscoa para você pedir ao Senhor para que os teus olhos sejam abertos, para que tire o impedimento dos teus olhos, melhor dizendo. E aí o texto diz que Jesus refere aos 2 discípulos. Ó tolos e tardos de coração, verso 25, para crerdes em tudo o que os profetas falaram, não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E então começou a discorrer sobre aquilo que Jesus já havia pregado, e eles conheciam. Jesus falou várias vezes que destruiria em 3 dias, reconstruiria o templo. Meus irmãos, minhas irmãs, há coisas que nos são reveladas e que nós precisamos entender através da busca com Deus. Há coisas que são reveladas não por modo natural. Ou você acha que aqui a revelação foi algo natural? Jesus precisa se revelar a nós. E hoje ele faz isso através do Espírito Santo. Hoje ele não se dá como sacrifício, nós já vimos isso na sexta-feira. Hoje também ele não pede que você vá em alguma igreja para ele se revelar. Bom, o texto diz que depois da caminhada chega um momento em que eles constrangem. E olha o que eles dizem a esse discípulo junto que ainda não sabiam que era Jesus. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. Páscoa em casa é Páscoa para você dizer: fica conosco e permaneça conosco, Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós temos que ter muito cuidado para que as preocupações desse mundo, as expectativas desse mundo, nos impeçam de pedir que Jesus, que Cristo, que a presença do ressurreto fique conosco e permaneça conosco. Olha bem, meu irmão, minha irmã. Jesus foi constrangido. Ou seja, ele foi convidado insistentemente para estar com eles. E não é porque Jesus precisa de vários convites. É porque à medida que eles insistiam no convite, o coração deles se abriam para ouvir aquilo que o mestre ia se revelar. Olha bem, a presença de Jesus começa na caminhada, ouve o lamento, dialoga, aponta a resposta. Olha bem isso. E então eles insistem para Jesus ficar. A tua casa tem que ser o lugar que você insista na permanência do Senhor aí. Insista que o Senhor permaneça na sua casa. Insista que a presença do Espírito Santo esteja na sua casa. Insista em orar, insista em cantar, insista em ler a palavra, insista em manifestar frutos do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, é só assim que nós conseguimos celebrar a Páscoa. E então Jesus, ressurreto, entra na casa com eles e eles vão ceiar. Eles vão comer. E então ele senta à mesa e toma o pão e abençoa e partiu e oferece-os. E os seus olhos, olha o verso 31, os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. E ele, então, Jesus ressurreto, desapareceu no meio deles, do meio deles. Meu irmão, minha irmã, diz ainda o texto que os discípulos em seguida falam assim, olha, será que nosso coração não ardia enquanto ele falava conosco? Olha bem, meu irmão, minha irmã,
Nós não podemos cometer essa mesma situação, ficar vivendo com Cristo, o coração ardendo e não se manifestar. Não, Cristo está comigo. É Cristo quem está me dando força. É Cristo quem está me instruindo. É Cristo quem pode acalmar minha mente. É Cristo que está me dando a sabedoria para cuidar dos meus recursos. É Cristo através do agir do Espírito Santo. Aí então, esses discípulos disseram um para o outro, e enquanto ele falava conosco no caminho e quando nos abria as escrituras, nosso coração não ardia, e na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém, e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com ele. Meu irmão, minha irmã, Páscoa em casa é para arder o seu coração, entrar em chamas, porque nós vamos sair das nossas casas e nós vamos contar as experiências que vivemos com o Senhor dentro da nossa casa. Não é para você se deixar contaminar com as notícias e os números, não que não possamos ver notícia, não é isso que estou dizendo, mas estas informações é para que a gente clame, para que a gente sinta a presença do Senhor, para que a gente enche o nosso coração, arda o nosso coração da presença do Senhor. E quando nós sairmos, nós vamos nos encontrar e fazer a celebração de que o Senhor nos livrou, nos sustentou, nos fez enfrentar, nos curou, nos fortaleceu nesse tempo de isolamento social. Bom, Páscoa em casa. Jesus se encontra com os discípulos dentro da casa, no partir do pão, na refeição junta, abre-se os olhos. Não é no templo, não é sacrificando um cordeiro, não é se abatendo diante dos problemas, mas é sentindo a presença do Espírito Santo conosco. Meu irmão, minha irmã, Cristo vive, Cristo é ressurreto, o sepulcro não parou a obra de Cristo. E hoje, eu e você, não precisamos que Jesus se revele em carne. Sabe por quê? Porque ele se revela como o Espírito Santo. E ele toca aqui na minha casa, na sua, na casa do nosso irmão, da nossa irmã, na casa daquele que ainda não o conheceu. Cristo já ressuscitou. Cristo é vivo e porque ele vive nós podemos olhar o amanhã com a perspectiva da fé. Você imagina se esses discípulos tivessem desanimado, ficaram trancafiados e hoje, mais de 2000 anos, nós não teríamos sequer memória a respeito de Jesus. Mas nós não cremos em Jesus porque algo foi escrito. Nós cremos em Jesus porque corações creram e viram e experimentaram Cristo vivo. E se esses 2 discípulos experimentaram e depois tantos outros, você pode experimentar Cristo vivo. Eu quero convidar você nessa Páscoa a pedir ao Senhor que te ajude a tirar os impedimentos dos seus olhos. Eu não sei o que te impede de ver ao Senhor, mas eu sei uma coisa. Diz a palavra que o Senhor busca pelos seus, que ele não deixa de nos cuidar, que ele percorre os olhos na terra cuidando dos teus filhos e que perto está o Senhor de todos que o buscam. Então o Senhor está aí. O que você está fazendo para revelar ao Senhor que você o quer? Que você anseia por ele, como a alma suspira por sede, como a gente pede por alimento, que você anseia por Cristo. Meu irmão, minha irmã, busque o Senhor mais profundamente. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de você ser um testemunho, é tempo de você ser templo, mas não templo feito por mãos, templo como Espírito Santo habitando em você. É assim que Cristo é vivo por séculos, por gerações e até por milênios, porque ele está vivo atuando nas pessoas. Ele não é uma história narrada somente, ele não é uma encenação, ele é vivo.
Quantas vezes ele já te sustentou no meio de uma doença? Quantas vezes ele se fez presente no meio de uma aflição? Te ajudou com os seus filhos, seus netos? Te ajudou na constituição da tua profissão, da tua família? Meu irmão, minha irmã, o texto dos caminhantes de Emaús nos conduz ao verso lá embaixo, quando Jesus depois, então, lá no final de Lucas, capítulo 24, ele diz assim, que Jesus ascendeu aos céus e os discípulos o adoraram e retornaram para Jerusalém com grande júbilo e estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Vai chegar o momento de nós voltarmos ao templo. Mas isso agora não é o mais importante. O mais importante é você usufruir esse tempo de isolamento para sentir a presença de Deus. Quero fechar com uma única coisa. Nós não estamos aqui falando de uma autopiedade somente. Eu estou aqui falando que você pode buscar ao Senhor, sim, ajudando ao seu próximo, aí o vizinho, como já falamos em outros momentos, e também use seu WhatsApp, use sua rede social, Hangouts, para conversar. Procure um livro da Bíblia e leia junto com alguém um capítulo, um trecho, a cada tempo em tempo, regularmente. Ore pelo telefone. Ore. É tempo de nós buscarmos o Senhor de forma sobrenatural. E eu quero aqui deixar muito claro, Deus nos fez, nós somos metodistas, nós sabemos que a razão nos faz conhecer e é a razão que me ajuda a ler a palavra de uma maneira coerente, mas isso não tira de nós que somos também aqueles que conhecemos o Senhor pela experiência que temos com Ele. Então, conheça o Senhor pela experiência que Ele tenha com você. Conheça o Senhor face a face, de ouvi-lo falar, de responder. Conheça o Senhor verdadeiramente. Busque mais profundamente ao Senhor. Eu quero convidar você nessa Páscoa. Quantas Páscoas você usou para o seu descanso próprio? Quantas Páscoas você usou para um passeio em família? Quantas Páscoas você usou trabalhando e fazendo peças e coisas na igreja? Essa Páscoa em casa é para que você conheça mais intimamente o Senhor, para que os teus olhos sejam desimpedidos, abertos, para que você veja o Senhor de maneira mais profunda. Não estou dizendo que você não vê. Os discípulos seguiam, mas eles precisaram percorrer todo um caminho para que os seus olhos ampliassem. E é isso que o Senhor nos pede, que essa Páscoa os seus olhos se abram, ampliam para ver o Senhor, de maneiras que você ainda nunca viu. Como diz lá, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Peça ao Senhor isso, porque Ele prometeu que quem pede, o Senhor dará. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Queria que você pudesse ouvir esse momento cântico, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Que você ouça esse cântico, que ele faça parte de um momento de inculcar essa palavra em você. E que você não deixe de compartilhar com as pessoas aquilo que tem te edificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas
chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso ter o amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, está nas mãos do meu Jesus que vivo está, está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Ele vive. Que esta palavra possa continuar falando ao seu coração, em especial no dia de hoje, em que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Assim como Jesus visitou aos seus discípulos que estavam trancados, cheios de insegurança, inquietação, o mesmo Jesus possa visitar aí a sua casa nesse instante, trazendo novamente a alegria, a esperança, o renovo do Senhor, que Ele possa te fortalecer, trazendo paz que só Ele pode dar. Quero convidar você então nesse instante a orar ao Senhor, colocando a sua casa, a sua vida diante do Senhor. Aproveite e se aproxime daqueles que estão perto de você, você pode fazer isso, né? Dê as mãos e vamos orar juntamente comigo. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e bendizer o teu santo nome. Obrigado pela obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós e o Senhor mandou Cristo Jesus por amor a nós. Obrigado porque não fomos nós quem o escolhemos, mas o Senhor nos escolheu primeiro, o Senhor nos amou primeiro e hoje, através de Cristo Jesus, nós temos vida e vida em abundância, porque Ele nos deu lá na cruz do Calvário. E o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de Nazaré, em especial, possa visitar as nossas casas. Pai, nesses dias em que nós estamos vivendo de isolamento social, há tantas pessoas que já estão sofrendo por ansiedade, por depressão, sofrendo, Senhor, por inquietação na alma, alguns já tristes, sem esperanças, preocupados com o dia de amanhã. Pai, que o Senhor possa visitar cada casa agora em nome de Jesus e que esta palavra, que é viva e eficaz, possa vir de encontro a cada um agora no nome de Jesus. Pai, eu os abençoo, eu profetizo sobre a vida de cada um, Senhor, que a alegria do Senhor possa invadir os corações, que a paz possa ser inserida no seu interior, que a alegria do Senhor possa ser a sua força, em nome de Jesus. Pai, eu oro desde já agradecida por aquilo que não vimos, mas por aquilo que o Senhor já está fazendo, em nome de Jesus. Que você possa estender agora as suas mãos e receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus e Salvador, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus,
Que seja uma semana abençoada sobre a sua vida, que o Senhor possa continuar falando ao seu coração, em nome de Jesus. Receba aí nosso abraço virtual, hoje tem que ser assim, mas em breve nós esperamos estar juntos para dar um abraço bem forte e apertado. E quero dizer que nós já estamos sentindo falta e muita saudade de vocês aí da nossa comunidade. Que Deus os abençoe e um forte abraço. Em nome de Jesus. Amém.